Eu lembro que a minha escola, o primeiro endereço da minha escola era na frente do Parque Ibirapuera, bem em frente mesmo, na Vila Nova Conceição. E, e eu levava minhas cachorras para passear no parque, e aí eu começava a ver o parque quando era tipo 4 da tarde, um horário que teoricamente seria um horário ruim para as pessoas praticarem, e eu via o Parque Ibirapuera cheio, cheio de gente correndo, eu via o Parque Ibirapuera cheio de gente jogando frescobol, eu via várias pessoas fazendo a sua ginástica lá nas barras e etc. E aí, quando eu via isso, eu começava a pensar assim, cara, será que as pessoas falam do horário das 20, o horário das 7? Será que isso é verdade? Será que realmente o horário faz tanta diferença assim? Se eu estou vendo no parque tantas pessoas que poderiam estar praticando comigo e ao invés deles praticarem comigo, eles estão aqui no parque fazendo sua atividade. Então, será que essas pessoas só fariam o horário das 20 ou o horário das 7? Então, ali começou a mudar um pouco o meu pensamento. E eu comecei a entender que cada ser humano tem as suas necessidades. Foi quando eu comecei a idealizar o Personalize, lá em 2003, 2004. E eu sugiro aqui, como tema de hoje, qual o melhor horário para se dar aula. Existe isso? Quando a gente fala de sucesso, quando eu converso com os professores para saber o que é sucesso, eu acho que essa pergunta eu tenho feito em quase todos os meus conteúdos, porque é importante você entender o que é sucesso para você. Acho que eu já fiz live sobre isso, já fiz conteúdo sobre isso. Essa leitura, essa visão de olhar para si, para o que você hoje tem de história profissional, e entender o que é sucesso, onde você quer chegar, ou qual é o seu grande objetivo de vida profissional. Então, quando a gente entende isso, é um primeiro passo que você dá para que você atinja esse sucesso. Então, você tem que entender efetivamente o que você enxerga como sucesso. Só que depois que você fez essa leitura, depois que você já tem essa resposta, se você quiser compartilhar comigo, pode compartilhar aqui o que é sucesso para você. Aí, quando eu converso com os professores e eu levanto esse questionamento e os professores eles me trazem as suas respostas, normalmente um ponto que os professores eles esbarram ali, que eu sinto que há uma trava, é em relação ao horário. Em geral, o professor ele fala assim, talvez você vai se identificar, talvez você se identifique com isso. O professor ele fala assim, eu não consigo, por exemplo, digamos que o sucesso seja ter número de alunos. A pessoa quer ter um número expressivo de alunos. E aí ele fala, não consigo, porque o horário que eu dou aula não é o melhor horário. Ou eu não consigo chegar a uma independência financeira porque os horários que eu tenho, que me chamaram para dar aulas, ou que eu tive a oportunidade de dar aulas, são horários que tem poucas pessoas. Esse tipo de resposta é o que talvez sejam as respostas que mais eu ouvi dos professores desde que eu comecei a dar aulas. Então, desde que eu comecei a dar aula. E o que eu penso? Como é que penso? Vou contar historicamente onde minha cabeça começou a mudar. Porque eu aprendi assim. Em 2001, quando eu comecei meu processo de formação, né, 2000 a minha escola começou, em 2001 meu processo de formação, lá em 2001 eu escutava, olha, o melhor horário, aquele horário que realmente são as turmas cheias, que você vai ter muitos alunos, é o das 7 horas da manhã e é o das 20 horas. Esses dois horários são os horários que mais você vai conseguir ter aluno, que mais resultado você vai ter. E isso eu escutava lá em 2001, tá? E aí, quando a gente pega em relação aos horários, outra coisa que era historicamente, lá na minha formação, isso eu aprendi, que existia classicamente, a sexta-feira era um dia meio livre. Então, a sexta-feira era um dia, olha, era um dia para a gente organizar a escola, o espaço. Então, sexta-feira a gente não dá aula, a gente dá uma coisa ou outra, mas não tem aula, porque não é um dia comum. Então, isso eu escutava lá no início da minha formação. E aí, logo de cara, quando eu tomei as rédeas da escola, quando eu comecei a liderar a escola, virei o dono da escola,
uma coisa que eu fiz foi, cara, por que não sexta-feira? Por que sexta-feira tem que ser um dia livre? Por que? Será que os alunos realmente eles não querem praticar nas sextas-feiras? E foi uma das minhas primeiras ações como diretor, foi colocar a sexta-feira como um dia normal. E aí, eu estou contando essas histórias para ver se você se identifica. Talvez você já tenha tido esse pensamento em algum momento. E aí, eu lembro que a minha escola, o primeiro endereço da minha escola era na frente do Parque Ibirapuera, bem em frente mesmo, na Vila Nova Conceição. E eu levava minhas cachorras para passear no parque, e aí eu começava a ver o parque quando era tipo 4 da tarde, um horário que teoricamente seria um horário ruim para as pessoas praticarem, e eu via o Parque Ibirapuera cheio, cheio de gente correndo, eu via o Parque Ibirapuera cheio de gente jogando frescobol, eu via várias pessoas fazendo a sua ginástica lá nas barras e etc. E aí, quando eu via isso, eu começava a pensar assim, cara, será que as pessoas falam do horário das 20, o horário das 7? Será que isso é verdade? Será que realmente o horário faz tanta diferença assim? Se eu estou vendo no parque tantas pessoas que poderiam estar praticando comigo e ao invés deles praticarem comigo, eles estão aqui no parque, fazendo sua atividade. Então, será que essas pessoas só fariam o horário das 20 ou o horário das 7? Então, ali começou a mudar um pouco o meu pensamento. E eu comecei a entender que cada ser humano tem as suas necessidades. Foi quando eu comecei a idealizar o Personalize, lá em 2003, 2004. Então, eu comecei a entender que cada ser humano tem uma necessidade, cada aluno tem uma necessidade. E quando a gente fala, quando me vem a pergunta, Dani, existe um melhor horário? A minha resposta é, sim, existe um melhor horário para o seu aluno. Talvez, quiçá, para você. Porque talvez você não queira dar aulas em determinados horários. Você já colocou ali, olha, eu tenho um acordo, eu não vou acordar cedo para dar aula, ou eu não vou dar aula mais tarde. O meu trabalho vai até às 5 da tarde, depois eu não quero dar aula. Então, pode ter um melhor horário para você. Agora, basicamente, o melhor horário é aquele que atende às necessidades dos seus alunos. Tenha isso em mente. Tenha sempre isso em mente. Não existe, e a minha experiência diz isso, não existe um melhor horário específico que as pessoas vão mais. Não existe. E se a gente pensar, a pandemia novamente nos ensinou. Então, assim, é o melhor horário? Por quê? Se o cara está em home office, o melhor horário para ele é aquele que ele não tiver uma reunião. O melhor horário para ele é aquele horário que ele não tiver que fazer alguma coisa com o seu filho, se ele tem filhos. Então, não existe melhor horário. Não existe. Existe um paradigma que foi criado. O melhor horário é o das 20. Por quê? Digamos que o cara saiu do trabalho às 18 horas, aí dependendo de onde ele trabalha, se ele trabalha longe de casa, o que também é um paradigma, porque hoje em dia as pessoas estão buscando cada vez mais morar perto de onde trabalham. Então, isso é uma tendência mundial. Então, assim, normalmente falava 20 horas, porque o cara vai fazer sai do trabalho, vai tranquilo, demora às vezes 1 hora, depende da cidade. Então, São Paulo, por exemplo, o cara sai lá de Guarulhos para chegar em Moema, onde é a minha escola, demorava 1 hora, 1 hora e meia. Aí ele chega na escola e aí às 20 horas, nossa, o melhor horário. Então ele vai praticar às 20 horas. Ou por que às 7 da manhã? O cara ele vai praticar das 7 às 8 e ele vai entrar no trabalho 8h30, 9 horas. Então, por isso que ficou esse estigma, ficou esse paradigma dos melhores horários. Mas, na verdade, o que a experiência me mostrou é que existem horários para tudo. Todos os horários podem ser incríveis. Todos os horários. E aí eu vou trazer aqui, assim, eu não vou nem seguir uma linha de raciocínio, eu quero trazer para você esses exemplos. Eu estou lembrando dos exemplos, da onde surgiu, da onde eu enxergava. Então, Parque Ibirapuera, lotado às 4 da tarde, as pessoas que realmente, que eu queria ter como aluno, estavam ali fazendo seus esportes, estavam ali caminhando. Então, se eles estão ali caminhando, fazendo seus esportes, ele não poderia estar fazendo minha aula às 4 da tarde? Então, essa lógica, ela começou a mudar para mim, ela começou a ter uma nova visão. Aí, em 2003,
Então, o meu aluno mais antigo hoje é um aluno particular que eu dou aula desde 2003. São 18 anos dando aula para ele. Nesses 18 anos, ele começou fazendo aula às 7 da manhã, exatamente com esse padrão, às 7 horas da manhã, eu vou para o meu trabalho depois. Depois, ele mudou a necessidade. A necessidade dele era fazer aula às 6 da manhã. Então, foi quando ele se transformou. Ele era aluno de escola, ele se transformou em aluno particular. Porque eu não tinha aula às 6 da manhã na minha escola. E aí, esse aluno das 6 da manhã, ele começou a fazer particular porque ele queria estar com os filhos. Ele queria praticar das 6 às 7, tomar café da manhã com os filhos e depois ir trabalhar. Então, a necessidade dele era outra. Já não era mais das 7 horas. 7 horas da manhã não funcionava. Aí, hoje, ele pratica às 5 da manhã. Porque ele se separou, então ele faz a aula, aí ele sai, vai pegar os filhos, ou vai tomar o café da manhã com os filhos, que não moram mais com ele, ou boa parte da semana não moram mais com ele, e vai levar os filhos na escola, no colégio. Então, assim, então já mudou as características e as necessidades. Aquele horário que era os 7 da manhã, o horário de ouro, já não é mais. Quantas pessoas são assim? Também na minha experiência, veio, olha, cara, alunos que surgiam querendo fazer aula, meio-dia, às 2, às 4, às 3. Então, eu tenho hoje alunos que fazem isso. Aí vamos falar, bom, mas você está falando de aulas particulares, Dani. Beleza, vamos falar de aulas em grupo? Então, assim, existe um padrão, que toda pessoa da minha equipe que entra, os horários são tomados. Aí o cara vai pegar um horário mais, sei lá, um horário que teoricamente não é os horários de ouro. E o que eu vi nesses anos todos? Pessoas que vinham com gana de dar aula, num horário em grupo, e que eles davam aula, por exemplo, que pegavam um horário 5 da tarde. 5 da tarde, vamos pensar, 5 da tarde, o cara que está trabalhando, ele não consegue fazer aula. Aí o cara que quer ir para o trabalho cheio de energia, não consegue fazer aula. Então, assim, então vai dar aula para quem? Será que não tem pessoas às 5 da tarde? Talvez um estudante que estudou a manhã inteira, saiu, fez as suas aulas de laboratório, aulas extras na faculdade, nem na faculdade, na escola, no colegial. Será que ele não vai fazer a aula? Será que uma pessoa que é um dono ou uma dona de casa, que cuida ali, que talvez não tenha um trabalho formal nos seus horários padrões, será que ele não consegue? Será que um autônomo que tem as aulas, tipo eu faço boxe e jiu-jitsu em horários alternativos, 2 da tarde, 5 da tarde, 4 da tarde. Então, você começa a entender, a abrir a mente para que as pessoas, elas não existe isso do melhor horário, porque existem pessoas, depende da divulgação que você fizer. Para quem você vai divulgar, o estilo de pessoa é aquela pessoa que virá no seu horário. Se você dá aula às 4 da tarde, tem pessoas que são público para esse horário. Se você dá aula às 5 da manhã, tem pessoas que são público para esse horário. Aí, final de semana, sábado e domingo. Não, sábado e domingo as pessoas não querem. Quem falou? A gente colocou uma aula, a gente tinha uma aula no domingo lá na escola, que era uma aula, cara, tava lá, tinha uma pessoa, 2 pessoas. De repente, a aula de domingo bomba. Bomba. Domingo às 18 horas. É uma aula que bomba. Mas não é horário de pico? Cara, é domingo. A pessoa pode querer estar com a família, mas a pessoa também pode querer praticar. Tem pessoas que vão querer. A outra coisa que eu me lembro em relação a horários, se a gente pensar, eu não sei como está isso agora, porque faz tempo que eu não vou em academia, mas teve uma época, teve o boom das academias que funcionavam de madrugada. Não tem público para madrugada? Será que não? Será que as pessoas não querem ir, trabalham o dia inteiro, trabalham às vezes até à noite, 10, 11 horas, e a pessoa quer fazer atividade, a pessoa é disciplinada. E ela quer ir na academia. E se tiver um professor disponível, ou que tiver material disponível para ela fazer aula, ela vai fazer. Então, se você tem um paradigma em relação ao horário, vamos começar a quebrar esse paradigma. Se você quer chegar no sucesso que você traçou, e eu comecei a live falando isso, qual que é o sucesso que você traçou? Você tem que entender que você tem que quebrar esse paradigma.
Se você quer independência financeira, você vai ter que quebrar paradigmas de horários, tanto dos alunos quanto os seus. É mostrar para o aluno que existe a possibilidade. Quando eu abri o horário das 5 da manhã particular, esse meu aluno, eu quero, é esse que eu quero, é esse que eu preciso. Eu abri o horário para ele, 5 da manhã. O meu horário mais concorrido até hoje, é 5 da manhã. Só que eu tive que quebrar um paradigma. Eu tive que querer dar aula nesse horário. Porque se eu não desse, alguém ia dar. Ia ter algum maluco professor que ia querer dar às 5 da manhã. Há mais de 15 anos eu escuto, nossa, Dani, você é maluco, você dá aula às 5 horas da manhã. Eu escutava da minha equipe e escutava de outros professores. Hoje, se pegar 90% da minha equipe, dá aula nesse horário. A Fabi, minha esposa, dá aula mais cedo do que eu. Eu ainda dou aula normalmente às 5h30, tá? Normalmente. Às vezes ele pede para ser às 5. A Fabi dá aula às 5. Então, assim, será que não tem público? Deixa eu ver a pergunta aqui. Então, assim, existe público. A profissão, a idade, aquilo que ela faz, as atividades que ela tem. Cara, tudo. Existe público para qualquer horário. O que você precisa é entender que você precisa acessar aquele público. Se você dá aula às 4 da tarde, não adianta, em geral, você fazer uma divulgação para um empresário. Porque, em geral, os empresários vão ter aqueles horários mais críticos, que ele não vai conseguir fazer. A não ser que seja um empresário com outro estilo. Eu já dei aula para empresário que começava efetivamente, e eram, cara, workaholics. Eram pessoas que começavam às 10 da manhã, depois iam até às 11 da noite. Então, você vai ter que compreender. Mas, assim, existe o público para os horários todos que você pode dar aula. Existe esse público. Então, entenda isso. O que você precisa é acessar esse público e estar receptivo para tal. Eu falei que o meu horário mais crítico era esse das 5, e até hoje. Briga de horário. E aí, quando você tem essa briga em boas palavras, tá? Então, há uma disputa por esse horário. O que eu gero com essa disputa? Escassez. Então, professor, estou sendo concorrido no horário das 5, e realmente é isso. De segunda a sexta, o horário das 5 está tomado. Se eu colocasse sábado e domingo, o horário das 5 da manhã, teria aluno fazendo. Mas aí foi uma opção minha, eu me propus a não dar. Tá? 7 horas da manhã no sábado eu dou aula. Tem um monte de gente querendo. Então, assim, às 5 da manhã é um horário concorrido. O que eu fiz? Os alunos se adaptaram, fizeram um outro horário. Não é o melhor para eles, mas eles fizeram, porque eles querem fazer aula. Eles veem sentido na aula. Tá? Quando a gente fala, então, assim, horários de pico em academia, horários de pico em aulas de grupo, horários de... Cara, não tire isso da mente. Todos eles podem ser excelentes horários. Eu falei da minha equipe, então as pessoas elas entravam na minha escola e não tinha esses horários de pico. Aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que dar aula no outro horário. E o que eu vi? Eu vi pessoas dando aula 19, 20 horas, com turmas vazias, ou turmas com pouca gente, e via pessoas 5 da tarde, meio-dia, com horários cheios. Horários estavam bombando. O que deu liga? A liga do professor com a aula, com a qualidade da aula e com os alunos que queriam fazer naquele horário. Então, você começa a criar um mundo daquele horário. Então, a sua divulgação é para aquele horário. As pessoas que fazem naquele horário têm amigos que têm o mesmo estilo de vida dela e que provavelmente vão chamar essas pessoas se eles estiverem gostando das suas aulas. Então, isso começa a virar um burburinho. Entendem? Então, assim, não existe melhor horário. Não existe. Existe para o professor o melhor horário que ele acha que é para ele. E, nesse quesito, o que eu falaria? O melhor horário para mim é aquele que vai me levar ao sucesso que eu determinei. Se eu quero ter muitos alunos, o melhor horário para mim é aquele que eu vou poder ter muitos alunos. E quais é? Todos.
As aulas que eu der, eu vou dar com a melhor qualidade possível, vou direcionar para aquele público para que aquela aula seja cheia. Tá? Eu acabei de abrir um horário às 3 da tarde. 3 da tarde, acabei de abrir. Na verdade, vou abrir o ano que vem, porque eu abri, mas tive a cirurgia e eu tive que dar um stand-by no horário. Então, assim, a partir de janeiro, 3 da tarde, 2 vezes na semana. Cara, foi lá, uma aluna, 2 alunas, é isso. Aos pouquinhos eu vou construir. Eu sei que tipo de aluno vai poder estar nesse horário na escola. É um horário presencial, nem é um horário online. Eu sei que tipo de aluno, então eu vou divulgar para esse tipo de aluno. Eu vou no local onde tem pessoas que queiram fazer nesse horário. Então, são essas pessoas que eu vou divulgar o meu trabalho. Então, assim, sempre, por isso que eu abri a live perguntando o que é o sucesso para você. Qual é o seu objetivo traçado? Se isso está claro, você tem que sempre lembrar, para atingir esse objetivo, seja ele número de alunos, independência financeira. Então, assim, cara, como é que eu chego aos 20K? Eu tenho que ter, vamos falar dos 20K, então, independência financeira, ganhar 20 mil reais por mês. Eu tenho que ter uma boa qualidade de aula, eu tenho que ter uma valorização, ser valorizado pelo meu aluno, e eu tenho que traçar os planos ideais, planos de divulgação, planos de aula, ou o que eu vou fazer de aula, onde eu vou atuar, se eu vou atuar em aula particular, se eu vou atuar em aulas de grupo, se eu vou atuar nas duas, se eu vou atuar em aulas em condomínio, se eu vou atuar em criar workshops, não importa. Eu vou definir as formas aí, já fiz live sobre isso também. Então, eu vou definir as melhores formas para mim, que se encaixam mais no meu perfil. Quando eu vejo isso, aí eu vou começar a traçar os 20K. Cara, eu tenho que trabalhar. E eu tenho que trabalhar bem. Eu já peguei professores fazendo meio que brincadeira, uma brincadeira entre aspas, mas que acaba sendo o que a pessoa realmente pensa. Para ganhar muito tem que trabalhar igual o Dani. Será que tem que trabalhar como eu? Se você participou da Maratona Professores de Yoga de Sucesso, eu dei vários exemplos. Na última, que aconteceu em novembro, outubro, novembro, eu dei vários exemplos. Você consegue ganhar bem sem precisar da aula particular. Você consegue ganhar bem só dando aula particular. Você consegue ganhar bem fazendo várias coisas. Então, chegar aos 20K, ele demanda obviamente, um esforço da sua parte. Às vezes o esforço não é dar milhões de aulas. Às vezes o esforço é dar poucas aulas, mas ser muito valorizado por elas. Às vezes o esforço é você ter uma turma extremamente lotada. Tem um case de uma professora da minha equipe atual que, assim, ela ganha muito mais com as aulas de grupo, que estão lotadas, estão sendo extremamente valorizadas, do que com uma aula particular, que ela ainda não pegou o jeito de dar aula particular, porque são coisas diferentes, são formas diferentes. Então, isso é muito importante a gente entender. Entender que existe a possibilidade, vai depender do seu esforço, sempre, não vai cair do céu. Se você quer chegar no resultado, no sucesso que você deseja, não vai cair do céu, vai depender do seu esforço. Então, vamos colocar aqui os pingos nos is, vamos colocar a realidade na mesa. Então, não adianta achar que vai cair do céu. Depende do seu esforço. Às vezes, cara, Dani, mas eu sou muito esforçado. Eu faço, cara, eu trabalho pra cacete. E não chego no resultado. Então, peraí. Então, provavelmente, alguma coisa tenha que ser revista, que é o que eu venho trazendo aqui no Personalize. Às vezes, tem uma ação que você está fazendo que está errada. E você tem que ir lá e buscar alguém que te dê um norte. Lá no meu início, eu fiz muita cagada, desculpa a palavra. Fiz muita coisa errada. Muita coisa errada. Muitas ações erradas, pensamentos que eu tinha errados, decisões erradas. Então, eu precisei ir construindo, dei um monte de cabeçada. Eu criei esse perfil Personalize com essa ideia de começar a dar um norte, de começar a trazer ideias, sugestões, coisas, conteúdo para que você comece a mudar essa história, para que você não dê mais cabeçada, para que você realize. Tá? O que as pessoas mais erram em relação aos horários é ter uma expectativa, gerar uma expectativa, mas ter as ações erradas. Fala mais sobre isso, Dani. Então, vamos lá.
Se eu criei uma expectativa, então eu quero ter muitos alunos, e eu vou dar aulas às 12 horas, isso é, ao meio-dia. Então, meio-dia eu vou dar aula, e eu crio uma expectativa. Tá, beleza, eu quero ter um aluno X e tal. Se eu pegar estudante, se o meu perfil é ter estudantes, meio-dia eu não vou conseguir. Eu não vou ter aluno estudante ao meio-dia. Porque meio-dia, ou o aluno está entrando na aula, se for ali um período vespertino, ou ele está saindo da aula. Então, eu não consigo dar aula para alunos, eu não consigo ter alunos que sejam estudantes de faculdade ou ali de colegial, não consigo. Então, se eu gerei uma expectativa errada, ou se eu estou divulgando para esse público, esse horário não vai pegar. Eu tenho que entender que tipo de pessoa praticaria meio-dia. Será que um empresário, ali no período que ele tem de almoço, será que ele faria? Eu já dei muita aula para empresário nesse horário. Então, meio-dia. O cara sai correndo, faz a aula, termina a aula, vai almoçar. Aí ele tem ali 40 minutos, meia hora para almoçar, aí ele vai, almoça perto de onde ele vai fazer a aula, e está tudo certo. Então, você precisa entender essa lógica. É aí que mais as pessoas erram. As pessoas geram uma expectativa, as ações não são para aquele horário, elas são as ações generalizadas, por isso que você precisa ter um norte, por isso que você precisa ter um direcionamento. Então, aí as ações são generalizadas, e aí generalizado é generalizado. É mais do mesmo. Personalize o nome para mim. Então, para mim, eu espero que entre isso na mente de vocês. Personalize é individualizar o seu trabalho em todos, vou repetir, todos os aspectos. Todos. É individualizar a sua aula, é individualizar a sua ação de marketing, é individualizar a sua fidelização, é individualizar a sua divulgação específica para um horário, é individualizar tudo que você faz. Isso é personalizar. Personalizar não é aula particular, personalizar não é só para aula particular. Então, personalizar é tudo o que você faz. Você individualiza, você olha cada ser humano como um ser humano único. Você não olha o seu aluno como um número. Você olha o seu aluno com nome, com características, com necessidades, e dessa forma você vai suprir isso. Às vezes, através do tipo de aula. Às vezes, através da técnica. Às vezes, através do horário. Então, é personalizar. Hoje em dia, eu tenho aulas o tempo inteiro. Eu me propus, é o meu perfil, de novo, não é o seu perfil, é o meu perfil de professor, eu quero dar muitas aulas, é o meu perfil. Tem alguns amigos meus que fazem bullying comigo, porque falam que quando as pessoas entram na minha escola, que eu, de maneira subliminar, eu passo isso para minha equipe, aí minha equipe acaba fazendo, meio que como se fosse quase obrigatório, mas não é perfil, cada um tem o seu perfil. Então, o meu perfil é dar aulas, é dar muitas aulas. É o meu perfil. E aí, dentro desse perfil, hoje, por exemplo, eu dei aula 5h45, 5h30, dei aula às 7, dei aula às 8h30, dei aula às 9h45. Foram 4 aulas. Ué, 9h45? 9h45, a pessoa não está trabalhando? Tá. É uma jornalista, ela começa a trabalhar depois disso, em geral. Às vezes ela tem reunião antes, mas em geral ela começa a trabalhar depois disso. Então, existem públicos que vão fazer nesse horário. Depois eu tenho aula à 1, tenho aula às 3, tenho aula às 5. Então, nossa, 1h, 3 e 5, não tem público para isso? Tem. Depois eu vou dar aula às 20. O meu horário de pico. Meu horário de pico, sexta às 20. Cara, eu já tive 25 alunos fazendo aula nesse horário, como às vezes tem 3 alunos, 4 alunos. Horário de turma. Então, assim, depende. Depende do momento, depende da pessoa. Não existe horário de pico, galera. Não existe. Existem os horários que você atende os alunos. E tem alunos que vão ser atendidos de forma particular, porque eles preferem. Porque talvez não tenha aquele horário, talvez você não vá abrir um horário só para isso. Eu já fiz muito isso, abrir horários. Tinha um aluno, eu abri horário de turma. É uma alternativa.
Se você, por exemplo, tem um perfil de dar aulas em grupo e não quer dar aulas particulares, é uma alternativa, abre um monte de horário. Ah, não tem horário, eu vou abrir. Tem uma pessoa querendo fazer, abrir esse horário. E aí você vai começar a divulgar para aquele horário, para aquele tipo de público, para aquele tipo de pessoa. Seja particular ou grupo, tá? Tanto faz. A gente precisa realmente aprender essa conexão. A gente precisa conectar o horário com as pessoas, com o público. A partir do momento que a gente entendeu, que a gente compreendeu esse horário, a gente começa a agir. Aí a gente vai corrigir. Olha, aquele público ele tem uma característica. Aquele público está num determinado local, é ali que eu vou divulgar. Aí você começa a ajustar, a alinhar as suas ações para chegar a um resultado específico. Tá? Então aqui eu já estou dando exemplo. O que você tem que fazer? Como fazer? Como é que você vai transformar isso em resultado? Então você começa a abrir a sua mente. Eu quero quebrar esse negócio está congelado na sua cabeça. Não tem horário de pico. Você tem pessoas pessoas diferentes, que querem horários diferentes. Se você achava que final de semana não tem, abre o horário de final de semana para ver se não vai ter gente. Se você achava que não tem pessoas às 5 da manhã querendo aula, abre o horário. Veja se não vai aparecer. Ah, mas aqui no interior da Bahia não tem. Eu duvido que não tenha. Duvido. Ah, aqui na Argentina as pessoas não gostam de acordar esse horário. Será? Duvido. As pessoas são diferentes entre si. E você tem que oferecer algo diferenciado. E quando você alinha suas ações às pessoas, isso é diferencial. Isso é foco no cliente. Foco no cliente é você olhar para cada ser humano de forma diferenciada e oferecer aquilo que para ela é importante. Não para você, não para o outro, não para o outro. Para ela é importante. Isso é foco no cliente. Se você não está com o seu foco no cliente, a gente tem um dilema. Você nunca vai ser diferenciado. Você está com foco em você, ou você está com foco nas pessoas, padrões que você determinou na sua cabeça, a gente tem um dilema. E aí esse paradigma vai ter que ser quebrado. Vai ter que quebrar esse modelo mental que está engessado aí dentro. Tá bom? E eu vejo, realmente, eu vejo como as grandes desculpas dos professores, uma das grandes desculpas é essa. Eu não tenho o melhor horário na minha escola, no meu espaço. A academia não me disponibilizou o melhor horário. Será? Será que é você que não está fazendo um excelente trabalho? Ou será que é você que não está atingindo o público certo? Ou será que é você que não está divulgando? Então, eu falei aqui de personal, falei aqui de grupos. Vamos falar se você dá aula, se você é terceirizado, você dá aula numa academia, por exemplo. O quanto você divulga o seu trabalho na academia? Quando eu dava aulas em academia, eu lembro que eu chegava antes e eu ia chamando várias pessoas que estavam ali na academia para fazer minha aula. Você faz isso? Ou você simplesmente chega na academia e aí você chega lá no seu horário, liga o seu som, senta lá e fica esperando os alunos entrarem. E aí entra uma, duas pessoas, você pode até fazer um trabalho excelente, mas você está se divulgando? Você está mostrando para as pessoas? Você está chamando as pessoas? Você está sendo simpático? Você está sorrindo? Você está sendo empático com quem está ali? Então, se não, agora eu estou falando para quem dá aula em academia, para quem dá aula em condomínio. Faça isso. Chegue antes. Chame as pessoas. Confie no seu taco. Confie naquilo que você faz. E aí você vai ter sucesso. Então, realmente, o que mais me incomoda são as desculpas. A desculpa para não dar certo, a gente pode criar um monte. A energia que você vai perder para criar essas desculpas é muito maior do que você colocasse essa energia em agir.